Seja bem-vindo à 98ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nessa aula eu irei resolver esse exercício que pede o seguinte: calcule o limite de seno de x sobre x menos π quando x tende a π. Mas, antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para você. Todo o conteúdo presente aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição desse vídeo. Agora, retornando para o exercício, observe. Se eu substituo na variável x o valor ao qual o limite dela está tendendo, que é π, eu vou ter o quê? Seno de π sobre π menos π. π menos π, zero. Agora, qual é o valor de seno de π? Simples, ó. Se você se lembrar aí das aulas de trigonometria, você deve estar recordar desse ciclo trigonométrico aqui, que é o ciclo trigonométrico básico, né? Com a abscissa x e a ordenada y do plano cartesiano, traçadas a partir do centro dele, com 1 e menos 1 nos extremos, tanto da abscissa quanto da ordenada. E você deve também se lembrar que o valor do seno de um arco é o valor de y no ponto que o arco se encontra. Se eu tenho aqui, ó, seno de π, isso é o quê? É o seno do arco de 180 graus. Quanto vale y neste ponto? Bom, y neste ponto vale 0. Se y vale 0, isso quer dizer o quê? Que o seno de π é igual a 0. Portanto, eu tenho o quê? 0 sobre 0. E 0 sobre 0 é indeterminado. Agora, era necessário achar o valor do seno de π para descobrir que esse limite é indeterminado? Não, por quê? Observe, ao substituir na variável x o valor ao qual o limite dela está tendendo, que é π, eu vou o quê? Zerar o denominador dessa fração. E ao zerar o denominador, eu já tenho a indeterminação, porque a condição de existência de uma fração é que o seu denominador pode ser qualquer valor diferente de zero, ou com exceção do zero. O denominador de uma fração pode ser zero. Então, se eu zerei o denominador, eu já estou em uma indeterminação. Agora, para sair dessa indeterminação, eu vou aplicar a propriedade da mudança de variável. Eu vou chamar x menos π de u. Observe, você pode usar qualquer letra que você quiser. Aqui eu vou usar u. Então, vou ter que u é igual a x menos π. Vou isolar x nessa igualdade. Então, tenho que x vai ser igual ao quê? A u mais π. Depois, vou descobrir para onde o limite da nova variável, que aqui é u, vai tender quando x tende a π. Então, vou ter que limite de u quando x tende a π vai ser igual ao quê? A limite de x menos π, que eu disse aqui que u era igual a x menos π, quando x tende a π. Para descobrir esse limite, agora basta substituir na variável o valor qual o limite dela está tendendo, que é π. Por quê? Porque aqui eu não tenho uma indeterminação. Então, eu posso substituir na variável diretamente. Substituindo, eu vou ter o quê? π menos π, isso é igual a zero. Isso quer dizer o quê? Que o limite de u quando x tende a π é igual a zero. Descobrir para onde o limite da nova variável está tendendo, vou poder realizar a mudança de variável. Então, vou ter que limite de seno de x sobre x menos π quando x tende a π vai ser igual a limite de seno de u mais π, por quê? X, ó, vale quanto? U mais π. Então, vou ter limite de seno de u mais π sobre u, por quê? X menos π, ó, eu não disse que era igual a u. Então, substituo com limite de u tendendo a zero, porque aqui eu descobri para onde o limite da variável estava tendendo. Ó. O limite de u quando x tende a π é zero. Então, ó, limite de u tendendo a zero. Próxima etapa vai se aplicar a propriedade do seno da soma, porque é isso que eu tenho aqui. Ó. Eu tenho o seno de uma soma. E que a propriedade diz o quê? Que seno de A mais B vai ser igual a seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Aplicando para esse limite, eu vou ter o quê? Limite de seno de u mais π sobre u quando u tende a zero vai ser igual a limite de seno de u vezes cosseno de π mais seno de π vezes cosseno de u sobre u quando u tende a zero. Observe, o u aqui equivale ao a da fórmula, o π equivale ao b. Agora, observe, eu tenho aqui cosseno de π e aqui seno de π. Bom, lembrando, se eu tenho aqui cosseno de π e aqui seno de π, lembrando aqui do ciclo trigonométrico, eu já sei quais são esses valores. Qual é o valor do cosseno de π? Bom, π é o valor em radiano do arco de 180 graus. Qual é o cosseno desse valor? Bom, o cosseno de um arco é igual ao valor de y, é igual ao valor de x, corrigindo, é igual ao valor de x no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. Qual é o valor de x neste ponto, onde eu tenho um arco de 180 graus, que é igual a π radiano? Bom, neste ponto aqui, x é igual a menos 1. Então, o cosseno de π é menos 1. Agora, qual é o seno? Seno é igual ao valor de y no ponto que o arco se encontra. Se 180 graus, que é igual a π radiano,
e se encontra neste ponto, e neste ponto y é igual a zero, então tem o quê? Que o seno nesse ponto aqui, ó, desse arco, é igual a zero. Então vou ficar com seno de u vezes cosseno de π, que é igual ao quê? A menos 1, mais seno de π, que é igual a zero, vezes cosseno de u, sobre u, quando o limite de u tende a zero. Agora, 0 vezes cosseno de u é zero, porque 0 vezes qualquer coisa é zero. Agora, seno de u vezes menos 1 mais 0 sobre u quando o limite de u tende a zero vai ser igual ao quê? A limite de menos 1 vezes seno de u sobre u quando u tende a zero. Vou aqui reorganizar esse produto. Então, vou ficar com limite de menos 1 vezes seno de u sobre u quando u tende a zero. A próxima etapa é lembrar dessa propriedade operatória de limites que diz o seguinte, que o limite do produto de uma constante por uma função é igual ao produto dessa constante pelo limite da função. Qual é a constante aqui? É o menos 1. Aplicando a propriedade, portanto, eu vou ter o quê? Que limite de menos 1 vezes seno de u sobre u quando u tende a zero vai ser igual a menos 1 vezes o limite de seno de u sobre u quando u tende a zero. Cheguei aqui, agora eu tenho uma configuração que é semelhante à do limite trigonométrico fundamental, que diz o quê? Limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1. Observe, aqui eu tenho a mesma configuração. O que muda aqui é simplesmente a letra da variável. Então isso aqui, ó, também vale 1. Logo eu tenho o quê? Que menos 1 vezes limite de seno de u sobre u quando u tende a zero vai ser igual a menos 1 vezes 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Então esse aqui, ó, é o resultado final desse exercício. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escreva aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like. E se vocês também tiverem gostado desse canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.